A paz do Senhor Jesus. E quero cumprimentar todos os irmãos. E hoje eu vou falar um pouco, tentar esclarecer, deixar bem claro em relação à Páscoa dos judeus, né? Vamos começar aonde surgiu, aonde começou a Páscoa. Então vamos ler aqui em Êxodo, no capítulo 13 e o versículo 3. A festa dos pães sem fermentos. Moisés disse ao povo: lembre desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde era escravo. Este é um dia em que o Senhor os tirou de lá do Egito, pelo seu grande poder. Portanto, não coma pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito. Neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe, o Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. E o 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Essa festa religiosa é exatamente a festa da Páscoa. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos o que estão fazendo. Isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus. O Senhor pôs grande poder e os tirou do Egito. Somente até aqui, que é para entender o início, porque só podemos ter clareza de algum assunto quando se conhece do começo, quando surgiu. Então a Páscoa surgiu lá no Egito, e a finalidade da Páscoa era uma festa para comer, para comemorar exatamente a saída desse povo lá do Egito em busca da terra prometida. E essa festa Deus ordenou que eles fizessem de ano em ano, para que os seus filhos, seus netos, tivessem conhecimento por que é aquela festa. Uma festa de comemoração. Isso não tem nada a ver com Santa Ceia. Isso não é Santa Ceia. Isso é festa da Páscoa. Amém? Nessa época não existia Santa Ceia. A Santa Ceia é do Novo Testamento. Você não vai encontrar no livro de Moisés Santa Ceia. A Santa Ceia não é uma festa para comemorar. Festa para comemorar é a festa da Páscoa. Amém, irmão? Então faz sentido, tem lógica ou não tem?
Dizer que Santa Ceia e Páscoa é a mesma coisa não tem sentido, não tem lógica e nem tem base bíblica. Não tem nada. Sabe o que é que tem? Somente inventação, ou seja, criação das pessoas que manipulam a história. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É problema de quem faz isso. Com certeza faz isso com algum interesse, para ganhar alguma coisa. Eu não tenho interesse de manipular, o meu interesse é de explicar, porque é para isso que eu ganho, não de seres humanos, ganho do Senhor Jesus. Por isso que eu explico desse jeito, que eu não tenho nenhum interesse de ser recompensado por um ser humano, não quero. A minha recompensa vem do Senhor. Então, irmão, está muito bem explicado sobre a Páscoa, que é uma festa para comer e encher a pança, para comemorar. Vamos agora para o Novo Testamento. Lembra-se que essa festa, Deus recomendou que enquanto existisse a lei de Moisés, estivesse em vigor, era para fazer essa festa. Quando Jesus chegou, a lei de Moisés ainda estava em vigor. E Jesus fez essa festa. Mas como ela teve um começo lá no Egito, teve um fim com Jesus. Veja o que diz aqui em Novo Testamento. Páscoa também. Não tem nada a ver com Santa Ceia. Porque ela continuou. Com Jesus também teve Páscoa. Porque Jesus ainda estava debaixo da lei. Lucas capítulo 22 e o versículo 7. E o texto da leitura, que não é a leitura, é o texto. A última Páscoa, ponto. A Santa Ceia. Veja que um ponto serve para quê? Para encerrar a palavra. Veja que tem um ponto. Não é a última Páscoa, a Santa Ceia, não é. A última Páscoa, ponto. A Santa Ceia. Porque foi em seguida. Veja que Páscoa terminou em seguida, no mesmo instante. Jesus deu início à primeira Santa Ceia. Terminou a Páscoa, como está aqui, olha, a última Páscoa. Quando terminou a Páscoa, a festa de comemoração, Jesus deu início à primeira Santa Ceia. São duas coisas completamente extintas, separadas, não podem se juntar. Elas trabalham separadas, elas não trabalham junto. Trabalham separado. Terminou a Páscoa, começou a Santa Ceia. É bom lembrar que eu estou falando aqui a respeito da Santa Ceia do Senhor. Não me coloca Santa Ceia dos religiosos. Não é isso que eu estou falando. Que para mim também vocês estão certos. A Santa Ceia do Senhor é um pedacinho de pão que representa, que simboliza o corpo do Senhor, um pão sem fermento. Não é pão feito em padaria, não é nada disso. Isso, no meu ponto de vista também, não é ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um pedaço de pão que simboliza o corpo do Senhor. Um pão sem fermento. Por que sem fermento? Porque foi assim que o Senhor fez. E para que nós possamos imitar o Senhor, tem que procurar fazer como Ele fez. Se Ele fez sem fermento, tem que ser sem fermento. Porque se for com fermento, não, para mim não é mais ceia do Senhor. E também um golezinho de vinho, que também não é para ficar bêbado. Aquele golezinho de vinho representa o sangue do Senhor. Isso é, para mim, é Santa Ceia. O vinho, para mim, deixa de ser Santa Ceia. Por quê?
Porque não foi, ou melhor, perdão, não é o vinho, é o suco de uva. Jesus não fez com suco de uva, foi vinho. No meu ponto de vista, com suco de uva não é mais ceia do Senhor, já deixa de ser ceia do Senhor. Amém? Então, veja aqui no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 22, e o versículo 7. A leitura é: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Isso aqui é Páscoa, não tem nada a ver com Santa Ceia. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: eis que quando estardes na cidade, entrarei um homem levando um cântaro de água. Seguiu até casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Páscoa que não tem nada, não friso, não ceia em nenhum lugar. Por quê? Porque não é ceia, é Páscoa. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Não tem nada a ver, em nenhum momento fala em Santa Ceia aqui. Por quê? Porque não é Santa Ceia. A Santa Ceia ainda não existia. Sim, vamos continuar agora. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 11, 17. Eu mostrei o início da Páscoa e o seu significado no Antigo Testamento, que foi onde surgiu, e ela veio até o Novo Testamento com Jesus. Com os apóstolos não tinha mais Páscoa. Se Jesus preparou a última Páscoa, foi com Jesus, como é que os apóstolos iam preparar a Páscoa? Terminou. Os apóstolos não fizeram no Páscoa, porque a Páscoa ficou para trás. Eles prepararam a Santa Ceia. A Santa Ceia, sim. Então, vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 17. O texto da leitura é a ceia do Senhor. Isso é o título, não é a leitura. Então, eu vou explicar primeiramente para vocês entenderem se realmente encaixa uma coisa com a outra. Essa leitura aqui, esta fala de Paulo, não foi uma fala de corpo presente, ou seja, e continuando a leitura sobre 1 Coríntios 11, 17. Então, essa fala de Paulo não foi uma fala presencial, foi através de carta. Paulo passou na cidade de Coríntios, dias outrórias, e lá ele pregou o evangelho, as pessoas creram, e ali Paulo formou a igreja do Senhor, organizou, passou um tempo por lá, deixou tudo bem organizado, ensinou, instruiu as pessoas, e Pedro foi embora. Mas tempo depois, ele começou a receber recado a respeito como estava a organização dos irmãos, como os irmãos estavam agindo completamente errado.
Então, numa carta, meu irmão, você fala muitos assuntos. Aqui foi um. Veja que ela começa no 17 e ela vai até o 33. 17 até o 33. Mostra que é uma carta grande, muitos assuntos a tratar. Inclusive o assunto da Santa Ceia. A maneira certa e a maneira errada. Então, aqui no começo, eu vejo que Paulo começa criticando, e uma crítica justa, porque ele estava fazendo tudo errado. Veja o que diz, versículo 17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-lo, pois as suas reuniões de adoração fazem mais o mal do que o bem. Para começar, me contaram, quer dizer, Paulo não estava lá, me contaram que nessa reunião já há grupo de pessoas que estão brigando, e eu creio que, em parte, isto é verdade. Não há dúvida de que precisam haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, não é. Eu também creio que isso não é ceia do Senhor. Aqui, do 17 ao 19, não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês. Por quê? Para que fique claro quem são os que estão certos. O 20, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbado. Isso não é ceia do Senhor, nem para Paulo, nem para mim, e nem para Jesus, e nem para as pessoas que creem, que têm conhecimento. Isso não é ceia do Senhor. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhe diga? Querem que os elogio? Não merece elogio. Que isso não é ceia do Senhor, e nem foi assim que Paulo ensinou para eles. É claro que não vou elogiá-los. 23. Agora a história muda. Aqui já é outro assunto. Aqui ele está mostrando a maneira, o que é ceia do Senhor. Irmão, se ninguém acreditar, se ninguém receber, eu não perco nada, eu ganho, porque eu ganho de Cristo para ensinar certo. Alguém pode até não acreditar, até zombar dessa pregação. Não tem problema nenhum não, meu irmão. Porque eu não ganho das pessoas, eu ganho para pregar o evangelho verdadeiro, como ele é. Aqui agora é ceia do Senhor, como Jesus ensinou. 23. Porque eu recebi do Senhor, leia você, anote e vai estudar, reflita se realmente faz sentido o que eu estou falando. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Paulo não está proibindo das pessoas celebrar a Santa Ceia. Não tire isso da sua cabeça. Em outras oportunidades, realmente Paulo não aprovou a maneira que eles estavam celebrando a Santa Ceia. Mas aqui não. Aqui ele está mostrando que ensinou, recebeu do Senhor Jesus. Recebeu para quê? Ensinou as pessoas para quê? Para não fazer? Não, aqui ele está dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão,
deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faça. Aqui Paulo está determinando o que recebeu do Senhor e está mandando fazer. Não daquela maneira errada, mas da maneira que Paulo recebeu do Senhor e da maneira que passou para eles. Assim é para fazer. Dessa outra maneira, bebendo para ficar bêbado, comendo para encher a pança. Não foi assim que Paulo recebeu do Senhor. Não foi assim que Paulo ensinou para os irmãos. E não foi da maneira que Paulo ensinou que ele estava fazendo. Então não merecia elogio. Aqui merece. Se fizermos como o Senhor ensinou a Paulo e que Paulo nos ensina, aqui nós merecemos elogio. Ou melhor, aqui nós somos aprovados pelo Senhor. Versículo 24. E deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, faça isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma. Paulo aqui não está ensinando como vocês ensinam. Vocês estão proibindo. Paulo aqui está mandando. Quem é que tem mais valor? É Paulo ou vocês? Vocês proíbem que não deve comer o pão, até zomba da Santa Ceia. Aqui Paulo está mandando. Veja o que ele diz. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão, ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer. Agora, se você, amado, não celebre Santa Ceia, não. Porque se você participar da Santa Ceia do Senhor, você não pode examinar a consciência de vocês. Você não sabe de que se trata. Participar da Santa Ceia, celebrar a Santa Ceia e participar dessa Santa Ceia é para pessoas que sabem discernir o que significa Santa Ceia. Vocês não sabem. Vocês não sabem discernir o que significa Santa Ceia. Para vocês, Páscoa e Santa Ceia é a mesma coisa. Então você não deve celebrar Santa Ceia. Porque se você celebrar a Santa Ceia e participar dela, vocês fazem isso para condenação de vocês. Está aqui. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer. Então, dando sequência na leitura, aqui no versículo 27, que diz o seguinte: Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então, meu irmão, se você acha que a ceia do Senhor é Páscoa, é obra morta, não existe, não coma não. Não coma não, porque se você comer, piora a sua situação. Porque você não sabe discernir, não sabe o que representa. Eu sei o que representa a Santa Ceia do Senhor. Você não sabe.
Versículo 31. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem um pelos outros. Não tem nenhum sentido essa proibição da Santa Ceia que vocês proíbem, que vocês ensinam que é errado. Paulo, em nenhuma oportunidade, o apóstolo Paulo está mostrando que é errado a Santa Ceia. Veja aqui no final o que é que diz. No 33, ele não está proibindo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Que isso aqui não é uma festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa de comemoração. Festa de comemoração é para encher o busto, não é um pedacinho de pão, nem uma taçazinha de vinho. Agora eu faço como eu não sei nem se é crente, né? Não sei nem o que ele é. Mas não sei o que de Jesus, né? Nós falando sobre esse assunto, ele veio com querer mostrar o defeito dos crentes, a maneira que os crentes preparam a Santa Ceia. A Igreja Católica e as religiões. Não se trata de Santa Ceia de A nem de B. Nós estamos falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, não se trata dessa Santa Ceia aqui de Coríntios capítulo 11, começando pelo 17. Ali também não é Santa Ceia, não. A partir do versículo 23, você não vai nem encontrar nenhuma evidência da proibição da Santa Ceia e nenhuma evidência, nenhuma lógica, nada você vai encontrar a respeito que Santa Ceia é Páscoa. Amém? Fica na paz de Deus, que Deus abençoe a todos e espero que Deus nos dê outra oportunidade.